Segunda revelação da madrugada. Só quem for arrebatado com o privilégio de levar duas famílias para o céu, a consanguínea eclesiástica, só tal arrebatado é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Está sobre a direção de Deus. O Espírito Santo foi bem claro. A pessoa privilegiada em salvar duas famílias, a de sangue, carnal, pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs, parentela, familiares, descendentes, e a família espiritual, os maranatas, nossos irmãos em Cristo, nossos ouvintes, nossos seguidores. Só quem está sob a direção divina, guiado pelo Espírito Santo, tem esse privilégio. E a maioria não sabe que quem é guiado pelo Espírito Santo diariamente, está sob a direção divina diariamente, de forma constante, é que encontra a paz e shalom na sua vida diária. Sim, aquela sensação de bem-estar, mesmo enfrentando desafios, desertos, vales, tempestades, furacões, tufões, redemoinhos, ventos contrários, tornados, tsunamis, maremotos, erupções vulcânicas, embates, combates, batalhas, pelejas, lutas, gigantes, tudo junto: ursos, leões, lobos, porcos, serpentes, escorpiões, dragões. Área da finança, da saúde, da justiça, do sentimento, do relacionamento, do casamento, conflitos internos e externos, conflitos com os pais, com os filhos, com os irmãos, com a família consanguínea, com a família eclesiástica, conflitos com a igreja, com a galera das redes sociais, com a galera da vizinhança, do trabalho, do serviço, do negócio, da escola, da faculdade, com a galera em seu entorno. Você tem que estar em paz. Uma paz que excede qualquer entendimento. Uma paz que provoca as pessoas a falar: como essa pessoa pode estar em paz em meio a tanto conflito? Sua finança está horrível, sua saúde está horrível. Quanta injustiça na vida dessa pessoa. Seus sentimentos, suas emoções, seus casamentos, seus relacionamentos estão abalados. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, sua família está abalada. E ela está em paz, adorando, louvando, pregando, vivendo como se nada tivesse acontecendo. Sim, isso é para poucos. E poucos estão sob a direção divina, a direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Poucos atingem essa maturidade, porque só o Espírito Santo capacita o cristão a ser maduro. Maduro em conhecer a Deus, maduro em conhecer a si mesmo, discernindo entre a voz de Deus e a voz do mundo, conforme Paulo falou em 2 Timóteo 3, verso 16. Pouquíssimos se salvam, pouquíssimos são maduros, comendo alimento sólido, Bíblia sólida, original grego, hebraico, historicidade bíblica, arqueologia bíblica,
valência bíblica. Pouquíssimos são guiados pelo Espírito Santo e capacitados a obedecer, temer e tremer, conhecer e obedecer. Não ser só ouvinte, ser praticante. Poucos estão dispostos a ouvir o sussurro do Espírito na alma, no corpo físico, no pé do ouvido, o guiando, o capacitando a tomar decisões baseado na vontade de Deus, não na vontade da carne. Poucos atingem a sensibilidade cristã. Poucos desenvolvem a habilidade para estar convicto que está sentindo a direção do Espírito. Poucos têm paz interior. Poucos têm convicção nas suas decisões, se Deus está ou não na direção do que você vai decidir. Poucos têm discernimento do Espírito. Poucos têm discernimento da palavra. Poucos estudam a Bíblia, porque a Bíblia é a principal ferramenta do Espírito. Meditar na palavra de dia e de noite, Salmos 1, é reforçado em Efésios 6, verso 17. Pois o Espírito usa a palavra que você registra no coração para te revelar a vontade de Deus. Poucos têm a revelação da vontade de Deus. Poucos se importam em fazer a vontade de Deus. Poucos começam o dia orando, pedindo ao Espírito Santo que abra sua mente, abra seu coração para entender a palavra que Deus quer revelar todos os dias a cada um de nós. Poucos oram pedindo para que seja guiado em toda a verdade, conforme está em João 16, verso 13. Poucos têm intimidade com a palavra, com livros, capítulo e versículo, e esquece que está escrito: meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Meu povo peca porque não registra a minha palavra no coração. Aliás, muitos nem sabem que isso está escrito. Não sabem que está escrito: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de libertação que ela traz na vida de alguém. Poucos sabem que está escrito da importância de estarmos em comunhão com os irmãos todos os dias, facilitado hoje pelo WhatsApp, pela internet, porque a comunhão aprofunda conhecimento. É um postando conhecimento para o outro. A comunhão aprofunda a intimidade, é um postando sua intimidade para com o outro, a fim de motivá-los a ser cada vez mais íntimo com Deus. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque o objetivo final, segundo a revelação, é que, se a gente ficar cheio do Espírito Santo e ser guiado por Ele, Ele vai nos ajudar a viver uma vida de triunfo, refletindo o amor e a sabedoria de Deus, nos fazendo crescer na fé e no amor, se tornando cada vez mais parecido com Jesus, cada vez mais semelhante a Deus. É muito forte, gente. É muito forte a revelação. Sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente precisa conhecer o Espírito Santo, entendê-lo. Isso é possível se você procurar intimidade com a palavra de Deus, de dia e de noite. Se possível, em 4 tempos: de manhã, de tarde, de noite e madrugada. Quando você descobrir quem de fato é o Espírito Santo, Ele vai se manifestar em você, vai te abrir os teus olhos para que tu veja o sobrenatural, vai abrir os teus ouvidos para que tu ouça o sobrenatural. Você vai se render ante a presença dEle e ter sucesso na salvação e na redenção. Ei,
O Espírito Santo foi bem claro, a maioria das igrejas não permite a entrada do Espírito Santo na construção de tijolos com nomes. A maioria dos pastores não tem o Espírito Santo dentro de si, sobe no púlpito, abre a boca, sem o Espírito Santo, abre a boca na carne. O Espírito Santo quer instruir as pessoas e não tem pastores no Espírito para instruir na verdade. Ei, Deus quer nos guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16, verso 13. Ele quer nos guiar em toda a verdade, porque Ele não quer ver ninguém falando de si mesmo. João 16, verso 13, gente. Ele nos dirá no pé do ouvido tudo o que tem ouvido do Papai do céu. Ele quer nos anunciar o que há de vir. Deus quer guiar seus filhos de várias maneiras. O Espírito Santo quer te guiar pela palavra de Deus. Se você meditar nela de dia e de noite, você vai ser guiado pelo Espírito. Uma vez que você ora, clama, suplica, roga para ser cheio do Espírito, e para tal, foge do pecado. Elimina aquilo que não faz sentido na sua vida. Pornografia, masturbação, adultério, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, mentira, fofoca, briga, contenda, preguiça. Quando você elimina isso e medita na palavra de Deus, de dia e de noite você tem o Espírito Santo para te guiar na verdade. O Espírito Santo é quem reside em nós e fala ao nosso espírito através de sonhos, visões, profecias, revelações, experiências de audições, manifestações teofânicas. Nós precisamos ser familiarizados com isso, com esse ensinamento. Temer e tremer, conhecer e obedecer, em buscar diligência, resiliência, resistindo ao diabo e ele fugindo de nós. Não podemos entrar em ruptura, colapso, deformação por causa de pecado. Precisamos buscar a orientação de Deus diariamente. Precisamos buscar saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para que possamos executar um excelente negócio para o Pai. Fomos chamados para cuidar do negócio do Pai. Precisamos dar lucro. Fomos chamados para a sua seara. Precisamos fazer colheitas abundantes. Fomos chamados para a sua cooperativa de pesca. Precisamos fazer pescas abundantes. Fomos chamados para seu rebanho de ovino. Precisamos dar lucro com muitas ovelhas e cordeiros. Não podemos apartar da nossa vida a Bíblia. Josué 1, verso 8. Precisamos meditar nela de dia e de noite. Precisamos incentivar um ao outro a meditar na palavra de Deus, a fim de que Deus possa falar conosco conforme a vontade dEle, conforme o que está escrito na Sagrada Escritura, para que possamos ser bem-sucedidos no negócio do Pai. Em Mateus 7, verso 24, está escrito: todo aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica é assemelhado ao homem prudente, à noiva prudente com azeite, que edificou sua casa sobre a rocha eterna, Jesus Cristo.
A maioria dos cristãos não medita na palavra de dia e de noite. A Bíblia está fechada, empoeirada. E nem ouve os profetas do Senhor, os atalaias do Senhor todos os dias. Não são guiados pelo Espírito. Não retém o Espírito. E dessa forma, se a trombeta tocar, já está condenado. Sabe? O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Sabe? O negócio é mais sério do que você possa imaginar. Ricardo Luiz. Segunda revelação.